Bom dia, meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Saudades de vocês. Pessoal, na última aula, então, nós estudamos posições relativas entre a circunferência. Então, nós vimos circunferências disjuntas, que elas não têm ponto em comum. Elas podem ser externas, quando uma não se encontra com a outra, e elas podem ser disjuntas internas, quando elas não têm ponto em comum e uma está interna à outra. Vimos também concêntricas. Quando que elas são concêntricas? Quando elas possuem o mesmo centro, ó, O e C é o mesmo centro. Também vimos tangentes, nós vimos circunferências tangentes. Quando elas vão ser tangentes? Quando elas se encontram em um único ponto, certo? Esse ponto é chamado de ponto de tangência. Elas podem ser tangentes externas, né, aqui, ó, uma externa à outra, cruzando no ponto de tangência T. Quando elas forem tangentes externas, o centro da circunferência 1 e o centro da circunferência 2, a distância entre elas vai ser a soma dos raios, ó, de 1 até 2 é a soma de R1 mais R2. Quando elas forem tangentes internas, certo? A distância entre uma vai estar interna à outra, vão se cruzar no ponto T de tangência. E a distância de um centro a outro vai ser a diferença entre o raio R1 e R2, certo? Então, tangentes internas. Vimos também a 11ª propriedade. Nas circunferências tangentes, os centros e o ponto de tangência são colineares, tá? Vimos também circunferências secantes. Quando que elas vão ser secantes? Quando elas se encontrarem em dois pontos, tá? Igual aqui, ó, elas são secantes, porque se cruza no ponto A e ponto B. Quando elas forem secantes, a distância do centro 1, da circunferência 1, ao centro da circunferência 2, vai ser sempre menor que a soma dos raios. Ó, olha só, de O1 ao 2 é menor do que somar R1 mais R2, certo? Vimos também a 12ª propriedade. A reta determinada pelos centros da circunferência secante é mediatriz da corda comum. Então, se a gente tem aqui uma corda AB, a mediatriz sempre vai passar pelo centro O1 e O2, tá? Então, a reta determinada pelos centros das circunferências secantes é a mediatriz da corda. E vimos também circunferências coincidentes. Quando que elas são coincidentes? Quando elas têm todos os pontos em comum, ó. O centro O são coincidentes, O1 e O2 são coincidentes. O raio são congruentes, R1 e R2 são iguais. E as circunferências são coincidentes, uma está sobre a outra, certo? Então, elas são coincidentes. Quando elas têm todos os pontos em comum. Então, agora nós vamos continuar os exercícios lá na página 68. Na aula anterior, nós fizemos até o quarto. Hoje nós vamos, então, na página 68, exercício 5. Construa um eixo de simetria em cada figura abaixo, ó. Aqui poderia ser qualquer um, tá? Poderia ser aqui, 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 eu fiz assim. Então, há infinitas respostas, sempre vai passar pelo centro, o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? O eixo de simetria, um lado da figura vai ficar igualzinho o outro, tanto que se você recortar e dobrar, vai dar no mesmo lugarzinho. Aqui, no item B, nós vamos achar a mediatriz entre P e X, como ponta seca em P, qualquer abertura maior que a metade, cruza em cima, cruza embaixo. A mesma abertura a gente vai pôr em ponta seca em X, cruzar em cima, cruzar embaixo. E nós vamos ligar com a régua. Desculpa, gente, tem um probleminha aí. E aí nós vamos cruzar com a régua aqui, ó, os dois pontos de encontro dos arcos. Certo? E na E, pessoal, nós vamos achar a mediatriz entre os pontos, né, dado qualquer abertura, ponta seca aqui nos pontos da corda, né? Vou chamar aqui de A e de B, poderia ser. Coloca a ponta seca aqui, num dos pontos da corda, cruza em cima, cruza embaixo, vem no outro, cruza em cima, cruza embaixo. Onde eles se encontraram, você vai fazer essa reta, ligando esses dois pontos aqui, e aqui nós temos o eixo de simetria, certo? Sexto exercício. Construa a figura simétrica das figuras dadas, sendo a reta E o seu eixo de simetria. Então, aqui, o que nós fizemos? Ó, eu comecei por O,
Fiz uma perpendicular aqui, fiz uma abertura qualquer, determinei os 2 pontinhos de apoio na reta E. Pelos pontos de apoio, cruzamos compasso com a abertura maior que a metade, certo? E aí, nós vamos ligar o O com esse ponto, certo? Ligamos aqui o O com esse ponto formado. Aí, nós vamos chamar esse ponto aqui, ó, eu chamei ele de T, tá? Vamos pôr a ponta seca em T, abrir o compasso até O e transportar essa medida, encontrando, do lado oposto, encontrando aqui o O, linha, certo? Aí, nós vamos pegar o raio, ponta seca em O, vamos medir a medida do raio da circunferência dada, ponta seca em O', e vamos construir essa circunferência aqui, certo? Tudo bem? Então, ó, essas duas circunferências são simétricas em relação ao eixo de simetria. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Agora, o eixo de simetria é esse daqui. Então, ó, nós vamos achar o ponto médio aqui do AB, certo? Então, ó, encontramos o ponto médio, nos apoiamos em A e em B com a mesma abertura, cruzamos os arcos em cima e embaixo. E aí, nós vamos ligar aqui, ó. Certo? Encontrando aqui o ponto O, o centro. Então, agora, ponta seca em O, abro o compasso até A e construo essa circunferência aqui. Então, elas ficaram simétricas, de um lado igualzinho ao outro, em relação ao eixo de simetria dado. Sétima, na página 68. Dados a circunferência de centro O, certo? De centro O, e o raio R, e os pontos A, B e C, ó, A, B e C, desenhe as circunferências de acordo com a posição relativa indicada em cada item. Tudo bem? Então, vamos lá. A. Disjuntas externas de centro A. Então, ó, disjuntas externas de centro A. Então, em relação a essa dada, elas têm que ser disjuntas. Vocês vão abrir qualquer abertura para o compasso e elas são externas. Então, elas não pode se cruzar com essa daqui. Então, eu abri qualquer abertura e vou fazer essa. Então, ó, fizemos a disjunta externa, ó. Ponta seca em A, qualquer abertura, fizemos a disjunta externa. Agora, ó, disjuntas internas de centro em C. Então, nós vamos pôr a ponta seca em B aqui. Não pode se cruzar aqui, então, qualquer abertura, ó. Então, ó, fizemos a disjunta internas, disjunta interna do centro B. C, concêntrica de raio 15 milímetros. 15 milímetros é 1,5 cm. Então, vamos vir aqui, ó, 1,5. Concêntrica, mesmo centro. Então, ponta seca em O. Nós vamos construir aqui, ó, com raio 1,5. Com raio 1,5, certo, ó. Ponta seca em O. E a D, secante de centro em C. Secante de centro em C. Qualquer abertura que cruze em 2 pontos, ó. Com a circunferência dada. Certo? Então, aqui, ó. Secante cruzou em 2 pontos. Tudo bem? Então, ficou assim nosso desenho. Oitavo. Desenhe a circunferência de centro O, secante a circunferência de centro C. Centro O, secante a circunferência de centro C, dada. Sendo A um dos seus pontos. Então, tem que ser o raio, então, igual a A, porque sendo A um dos seus pontos. Então, eu vou abrir até A, ponta seca em O, vamos abrir até A e construir essa circunferência. Certo? Tá? O que mais que ele fala? Em seguida, desenhe uma circunferência de centro P, o P, né? E raio X concêntrica com a circunferência dada, tal que ela seja tangente externa à circunferência de centro C. Então, ó, o P vai coincidir com C, porque ela é concêntrica, certo? Já que ela é tangente, nós vamos nos apoiar aqui, ó, primeiro, vamos ligar aqui o ponto, o centro, já que elas são tangentes externas. Nós vimos que o centro e o ponto de tangência são colineares, quer dizer que aqui vai estar o nosso ponto de tangência, ó. Nós vamos tangenciar aqui, porque nós vimos uma propriedade que o centro e o ponto de tangência são colineares. Então, agora, ponta seca em O, vamos abrir até a T, fazer essa circunferência tangente externa, a circunferência que a gente construiu, tá?
Tangente externa, essa que a gente construiu, e concêntrica a circunferência dada de centro C com raio X. Tudo bem, pessoal? Hoje nós paramos por aqui, amanhã nós acabamos até o exercício 12, tá bom? Beijo, qualquer dúvida à tua disposição. Beijo no coração. Bye, bye!